vai respondendo, tá? Qualquer dificuldade que vocês tiverem para ouvir, não entenderem, é possível perguntar novamente, tá? Boa noite, Thiago, tudo bem? Espero que todos estejam me ouvindo bem, né? Qualquer dúvida, então, o chat ele está aberto. No final, nós vamos ter um tempo específico para perguntas. Então, vamos lá. Marquinhos, iniciando a gravação, então. Uma boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a AgroSpray de novo por esse convite, para a gente poder estar falando um pouco mais sobre tecnologia de aplicação, numa modalidade de webinar, de palestras via internet, onde vai ser possível a gente falar sobre temas curtos e rápidos e temas específicos. Esse talvez seja o grande objetivo. Às vezes, numa palestra de 1 hora, 2 horas, a gente passa muita informação e acaba não conseguindo gravar bem. Então, hoje vamos falar sobre um tema específico, que é sobre o volume de caldo, né? Então, o que a gente tem observado? Frequentemente, nos treinamentos, nas palestras que eu tenho feito, tenho participado, eu tenho observado que as pessoas me perguntam muitas vezes qual é o melhor volume de cauda para eu utilizar. Ou seja, com qual volume de cauda eu vou ter o sucesso na minha aplicação, vou ter um bom controle de doença, vou ter um bom controle de pragas, ou até mesmo um bom controle de planta daninha. E eu diria que isso é um pouco relativo, né? Porque à medida que a gente aumenta o volume de cauda a qual nós vamos trabalhar, a nossa máquina perde rendimento operacional. Isso significa custo para o produtor, né? E soja, um preço não tão atrativo como os outros anos, e custo de produção alto, esse tem que ser um item que a gente precisa se preocupar. Então, o nosso objetivo é trabalhar esse tema, né, em relação a qual seria o melhor volume de cauda a utilizar. Então, essa é a grande pergunta. Então, primeiro a gente precisa entender um conceito de o que é um volume de cauda, né? Ou seja, qual é o processo que está envolvido nisso. A gente precisa lembrar que o que é o processo de pulverização? Ele é o processo de a gente pegar um volume de água que está dentro de um tanque e transformar ele num volume de gotas. Então, é lógico que se eu variar o volume de cauda, sem variar o bico e sem variar a pressão, eu vou ter uma variação, certamente, na quantidade de gotas que eu vou produzir. E o segundo ponto é colocar essas gotas no alvo em quantidade suficiente para que o ativo, o ingrediente ativo, o produto, fungicida, inseticida, ele possa expressar verdadeiramente o seu efeito biocida, a qual a gente está comprando ali, então, o produto em si. Tá bem? Esse é o ponto. Então, nós temos que analisar duas formas. Uma é que gotas eu vou fazer, que é construir o processo de pulverização, e a segunda parte é como essas gotas ou se essas gotas vão chegar onde a gente precisa, né? Então, vem a próxima pergunta que nós estávamos conversando. Qual é o volume de cauda mais econômico que o produtor aplicar? Obviamente, o volume de cauda mais econômico é aquele que permite um maior rendimento da máquina, né? Então, dentro do processo de pulverização, eu posso, por exemplo, escolher diferentes formas. Posso trabalhar com gotas médias, posso trabalhar com gotas pequenas. A minha aplicação ela pode ser uniforme, ela pode ser desuniforme. Isso vai depender do tipo de bico e da pressão que eu vou escolher para trabalhar. Então, eu posso trabalhar com um volume de cauda X, com gotas grandes, que eu vou ter uma aplicação muito parecida com aquele quadrante superior esquerdo, ou eu posso trabalhar com o mesmo volume de cauda, com um bico cone, por exemplo, vazio, com uma pressão alta, isso vai acontecer, vai proporcionar então gotas finas, né, como é naquele quadrante abaixo ali e à direita, tá bem? Então nós precisamos entender que na escolha do volume de cauda, quando eu preciso determinar o meu processo de gotas, 3 pontos importantes estão envolvidos na formação das gotas. Primeiro, é o tipo e o tamanho do bico. Por exemplo, se eu vou escolher trabalhar com um bico leque, ou se eu vou escolher trabalhar com um bico cone, né?
Isso vai fazer diferença no processo de formação de gotas. Se eu trabalho com bico com indução de ar, por exemplo, a construção do bico, ou seja, a tecnologia do bico, ela já proporciona gotas de tamanho maior. Se eu vou trabalhar com bico cone, automaticamente o cone ele propicia gotas de tamanho mais uniforme, mais homogêneo e menor. O segundo aspecto é a pressão de trabalho. Então, se eu trabalho com uma baixa pressão, eu vou trabalhar com gotas maiores. Se eu trabalho com uma pressão menor, eu vou trabalhar com gotas maiores. Com uma pressão maior, vou ter gotas menores produzidas pelo meu processo de pulverização. É transformar aquele volume de água em gotas, né? E, obviamente, que para um mesmo bico, para uma mesma faixa de pressão, se eu variar o volume de água escolhido na minha aplicação, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de gotas produzidas, tá bem? Esses três aspectos, eles têm que ser levados em consideração quando eu vou escolher lá o meu volume ou vou escolher o tipo de aplicação que eu vou fazer. Na sequência, mostro então esse gráfico, né? O que esse gráfico está nos mostrando? Que, independente do tipo de bico que eu estou utilizando, e ali eu vejo, ó, na direita, eu tenho um exemplo de um bico TT, um 110-03, 04 e 05, tem um DG, que é um bico leque, um controle de deriva, e um XR, que é o lequezinho mais comum, aquele que a gente tem, né? Sem pré-orifício de câmara interna. E olhando esse gráfico, eu observo que, olhando na esquerda, eu tenho ali o meu VMD, que seria o meu diâmetro médio volumétrico, e embaixo eu tenho a pressão, né, em libras. E eu observo ali que quanto mais aumenta a pressão, o que acontece com o VMD lá, o diâmetro médio das gotas? Ele diminui, né? Então, independente do bico, se ele é um TT, se ele é um DG, se ele é um XR, o comportamento sempre vai ser, quando eu aumento a pressão, eu diminuo o tamanho das gotas, né? Então, isso é um comportamento padrão que todos os bicos podem se comprometer. E a gente observa também que tem bicos como o TT, que a variabilidade é maior, ou seja, a faixa de pressão de trabalho desse bico é mais estreita. Se eu mudar muito a pressão dele, eu vou ter mais problema de variação de gotas durante a minha aplicação, e o XR já não está tão sujeito assim a essa variação. Esse intervalo, essa variação, ela já é um pouco menor. Esse é um trabalho publicado na Pesquisa Agropecuária Tropical, uma revista lá do Centro-Oeste, que ela explica um pouco melhor essa situação. Então, por exemplo, trabalhando com o mesmo bico, né? Então, se eu trabalho com volume de calda de 150 litros, a uma pressão entre 232 e 236 kPa, aquela coluninha do meio que a gente vê ali, ó, né? Se eu trabalho nessa faixa de pressão que a gente está vendo aqui, né, eu vejo que pequenas variações na pressão podem variar o tamanho da gota. Olha na minha coluna da esquerda ali, ó, o tamanho das gotas, né? Então, pequenas variações na pressão, elas podem proporcionar uma grande variação no tamanho de gota. Quando isso que pode acontecer? Por exemplo, num controlador automático, onde eu estou fazendo uma aplicação vazão travada na máquina, num autopropelido, por exemplo, e eu acelerar essa máquina, automaticamente, para compensar a velocidade, essa máquina vai aumentar a pressão. À medida que eu aumento a pressão, o tamanho da gota, então, ele diminui, né? Depois nós vamos ver a implicação disso, né? Então, ou seja, se eu trabalhar com volumes de calda maiores para um mesmo bico, automaticamente a minha pressão de trabalho vai ser mais alta, né? Eu vou ganhar um pouco mais de cobertura, mas, por outro lado, eu vou favorecer a deriva, então, nessa minha aplicação. Então, é importante saber que, para uma mesma vazão, se eu variar a pressão, eu vou variar o tamanho de gotas. Tá bem? Então, eu posso construir, no meu processo de aplicação, diferentes tipos de aplicação em função da relação do tamanho de gota que eu vou escolher trabalhar, em função do volume de calda que eu vou escolher trabalhar. Então, vamos dar uma olhada nesse slide. Olha só, então. Se eu escolher trabalhar com 125 litros de gota fina, eu vou ter uma grande quantidade de gotas, talvez muito finas e muito superiores a que eu preciso. Obviamente que à medida que eu aumento o tamanho dessa gota, trocando o bico e trocando a pressão,
Por uma mesma vazão, eu vou então aumentar o tamanho de gota e a consequência disso é perder um pouco de cobertura. Então, eu posso fazer uma cobertura muito boa com 45 litros e gotas finas, que é o caso do cartão bem em cima à direita, né? Eu tenho uma boa cobertura com 45 litros e gotas finas, mas eu também posso ter uma boa cobertura com 125 litros e gotas grossas, né? Obviamente que se eu calibrar minha máquina e colocar 45 litros com gotas extremamente grossas, provavelmente eu vou ter uma dificuldade maior de penetração, porque eu vou ter poucas gotas disponíveis. Então, aqui a gente mostra que, independente da vazão de calda que eu escolho, eu posso trabalhar então com a variação da vazão de água, da taxa de aplicação, e posso trabalhar também com o tamanho de gota. Isso vai construir condições de aplicação bem diferentes, né? É isso que é importante a gente saber. E como é que funciona esse processo de escolha, então, dos bicos? Nós temos que pensar que em tecnologia de aplicação existe um dilema muito grande que é: vou trabalhar com gota grande ou vou trabalhar com gota pequena, né? Nesses dois cartões, ambos têm a mesma vazão, 100 litros por hectare, né? E o que a gente observa? Que no cartão que eu tenho gotas grandes, ou seja, ele foi feito com um bico leque, eu tenho uma desuniformidade de gotas grandes, né? Ou seja, eu tenho gotas grandes e gotas pequenas no mesmo cartão. E como eu tenho gotas grandes, eu percebo também que no cartão da parte superior, né, o cartão de cima, o fato de ter gotas grandes reduz o dual, né? Olhando os dois cartões, eu vejo que o cartão de baixo, que tem gotas finas, ele apresenta uma cobertura do alvo muito melhor. Então, isso é uma máxima que a gente diz, um princípio em tecnologia de aplicação, que me mostra que se eu preciso melhorar a cobertura do meu alvo, eu tenho que trabalhar com gota fina, né? Qual é o prejuízo de trabalhar com gota fina? É que eu fico mais suscetível à deriva, né? Esse é o grande risco, né? Então, vamos lá. Se eu opto por trabalhar com gotas grandes, eu vou reduzir a minha deriva, porque eu tenho gotas mais pesadas, né? Mas eu também tenho gotas finas ali no meio. Mas, em consequência de aumentar o tamanho da gota, eu vou perder cobertura. Então, toda vez que eu penso nos produtos de contato, eu vou ter uma dificuldade maior de cobertura e uma dificuldade maior de controle, né? E exemplificando um pouco mais a deriva, né? Há limites para a deriva, né? Então, por exemplo, a TIGET desenvolveu esse cálculo que ele nos mostra lá no DV a 10% quais são os limites que favorecem ou não a deriva em função de quem? Do tamanho das gotas, né? E o tamanho das gotas, ele vai estar dimensionado baseado no bico e na pressão que eu escolhi. E a velocidade da máquina, consequentemente, vai me dar, então, a vazão de calda. Então, olhando esse gráfico da TIGET, eu observo o seguinte: se hoje eu vou trabalhar na minha aplicação e eu tenho um vento de mais ou menos 10 km por hora, né, ali na coluna da esquerda, se eu projetar isso na coluna do X, ali no meu DV a 0,1 micras, eu vejo que a minha gota menor, ou seja, o meu DV a 10%, ele tem que partir de 130 micras para cima. Então, eu tenho que construir as minhas gotas de 130 micras para cima. Porque se tiver muitas gotas abaixo de 130 micras, a 10 km por hora eu vou ter problema de deriva. Ah, Rodrigo, mas aqui na minha região o vento médio é 18 km por hora. Então tá bom, então a gente vai precisar construir uma calibração da máquina com um DV a 10% superior a 190 micras, como a gente pode observar nesse gráfico. Dentro desse intervalo, ou dentro dessa reta aí, estando abaixo dela, eu sempre vou estar mais protegido da deriva. Mas nós temos que lembrar que toda vez que eu aumento o tamanho das gotas, eu vou perder cobertura, que é o que nos mostra esse cartão. E o princípio é bem simples, né? Vamos analisar. A gente fala bastante sobre isso e é importante a gente sempre relembrar. Se eu estou embaixo de uma árvore e eu tenho uma chuva pesada, pancada, com gotas grandes, ou seja, aquele espingão grosso de chuva, né? Eu tenho pouca possibilidade de me molhar. Por quê? Porque essas gotas grandes, essas gotas pesadas, elas vão parar ali nas primeiras folhas que ela encontrar e eu embaixo da árvore, então, vou me molhar.
Comumente a gente chama isso de efeito guarda-chuva. Isso pode acontecer, por exemplo, quando eu estou fazendo uma aplicação com uma palhada muito grande, aquelas plantas daninhas que ficam embaixo da palhada, essas plantas daninhas não morrem. E não é por falta de eficiência de produto. Muitas vezes é porque no processo de escolha de bico, escolha da pressão, a gente colocou lá gotas muito grandes que não favoreceram a penetração na cultura. Por outro lado, se eu estiver fazendo a minha aplicação ou estiver lá no ambiente, embaixo de uma árvore, e esse mesmo 1 milímetro de água, ele vier na forma de uma garoa fina, bem leve, eu vou ter uma chance maior de estar em contato com a água, né? Então, isso vai me dar um efeito de contato maior, de translocação, de penetração maior, vencendo, então, aquele efeito guarda-chuva, né? Então, falando então do tamanho de gota, a gente precisa lembrar o seguinte, né? Uma gota, o que que é? Uma gota é um volume de água, né? Em 100 micras eu tenho um X volume de água. Só que como essa gota ela é uma esfera, e quando essa gota aumenta de tamanho, ela aumenta em todas as direções, então fisicamente a gente diz que a cada 26% do aumento do diâmetro, ou seja, a cada pequena proporção de aumento no diâmetro dessa gota, ela duplica a quantidade de água que ela carrega, né? Então, isso significa dizer que quanto maior é o tamanho da gota, mais pesada ela é e mais água ela concentra na sua aplicação, certo? Então, normalmente, quando eu faço uma aplicação com gotas grandes, a tendência, olha só, é a gente concentrar a nossa aplicação por fora da planta. Dificilmente a gente vai ter penetração e vai conseguir atingir o terço inferior. Comumente, muitos pesquisadores falam que não, conseguimos 5%, conseguimos 10% no máximo de gotas no terço inferior, né? Por quê? Porque a maior parte das máquinas no Brasil, hoje, ela está dimensionada, está trabalhando com bicos TT ou bicos leque, algum tipo de leque, pensando, favorecendo mais o controle de deriva e aí dificultando mais a penetração. Então, obviamente, se essas gotas forem muito grandes, eu posso ter até mesmo escorrimento, né? E se essas gotas forem muito finas, eu posso também ter o processo de evaporação e posso ter o processo de deriva, então, dessas gotas. Então, pensando em tecnologia de aplicação, toda vez que eu monto a minha calibração com gotas grandes, eu vou concentrar o meu princípio ativo por cima da planta. Se eu quero fazer chegar produto embaixo, eu preciso aumentar a quantidade de gotas finas. Olha só esse próximo slide. Essa é uma aplicação feita com a mesma vazão, né? À esquerda a gente tem então um bico leque, com bastante gota grande, e na direita nós temos um bico cone, né? Com gotas mais uniformes e gotas finas. E a gente observa que no terço inferior, algumas gotas que caíram por gravidade marcaram o cartão, mas uma pequena quantidade de gotas chegou no terço inferior, demonstrando aquele efeito guarda-chuva. As gotas ficaram presas lá no terço superior e não conseguiram muita penetração. Ao contrário que no cartão do lado, que foi trabalhado com gotas finas, eu posso conseguir gotas finas de diferentes formas, né? O bico cone vazio, por exemplo, é uma delas, mas tem o disque-core, tem vários tipos de bico. Um bico leque XR com alta pressão, eu também consigo fazer gota fina. Eu consigo, então, melhorar consideravelmente a minha cobertura no terço superior. De onde nós tiramos essa informação? Ao longo das coletas que a gente tem feito dos trabalhos de aplicação, nós observamos ali, ó, que o intervalo de tamanho de gota, ou seja, a gota que chega no terço inferior, ela é uma gota que tem entre 150 e 350 micras, né? Então, todos esses cartões eles estavam posicionados na última linha de folhas de uma soja, fechada, né? Próximo do florescimento. E a gente observa que a gente consegue uma boa cobertura, ou a gota que consegue atingir o terço inferior é a gota que tem entre 150 e 350 micras, né? Se a gente vai pegar um cartão e vai fazer uma análise desse cartão, eu observo que eu analiso então gotas por centímetro quadrado, esse é o parâmetro, e eu vou analisar qual é o tamanho e a quantidade e a distribuição dessas gotas, né? E assim eu vou ter um parâmetro para dizer se eu tenho uma boa aplicação
ou não. Então, o que um software que analisa um cartão ele faz? Ele pega essas gotas, conta essas gotas, coloca uma ao lado da outra e nos dá um gráfico de dispersão, né? Esse gráfico de dispersão, como esse, ele nos mostra, então, ó, eu estou produzindo gotas menores do que 50 micras e estou produzindo gotas maiores do que 1000 micras. Então, ou seja, a minha variação entre a menor gota e a maior gota, que a gente chama isso de fator de dispersão, né, a diferença entre a maior e a menor gota, ele é grande. Então, eu estou fazendo uma aplicação desuniforme. Então, eu tenho uma certa quantidade de gotas ali entre 150 e 350 micras, mas eu também tenho gotas de 500, 600, 700, até gotas maiores do que 1000 micras, né? E quando eu transformo essas gotas em água, em volume de água, eu observo esse gráfico. Se a gente viu que quanto maior é a gota, maior é a quantidade de água que ela carrega, eu observo que eu concentro o meu volume de cauda, a maior parte dele, nesse caso 35% do volume de cauda desta aplicação, deste cartão que eu estou usando, ele mostra que eu tenho então a maior parte do meu volume de água com gotas realmente grossas ou muito grossas, né? E dentro daquele intervalo que eu preciso, né, ou seja, como as gotas são pequenas e tem uma menor quantidade de água, eu estou colocando, então, do meu volume de cauda, somente 13%, ou seja, se essa minha aplicação é uma aplicação de 100 litros, eu estou produzindo só 13 litros com possibilidade de chegar no terço inferior, né? E aí, então, explica muito do insucesso das aplicações. Porque apesar de eu estar trabalhando com um volume de calda de 100 litros, eu estou produzindo só 13% ou 13 litros com gotas com possibilidade de chegar na terça inferior. Isso é muito pouco, né? Observando então, não só em soja, mas por exemplo, em maçã, né, que é uma cultura que utiliza altos volumes de água, essa é uma aplicação com 600 litros de água e bico cone. E a gente observa nesse cartão ali onde está apontado com a setinha vermelha, houve uma cobertura, ou seja, ficou algumas folhas na frente daquele cartão, e eu vejo que atrás só as gotas finas chegaram. E bem no cantinho da esquerda do cartão, eu visualizo então que eu não tinha obstáculo nenhum e pôde chegar então toda a extensão do volume de cauda, então eu tive gotas grandes. Então, eu observo nessa avaliação que não é a quantidade de água que define se eu vou cobrir mais ou menos o terço inferior, ou aquela folha que está atrás, ou que está lá dentro do dossel, ou que está lá no meio da planta. E sim a quantidade de gotas que eu coloco no tamanho ideal que pode chegar embaixo. Então, como é aquele exemplo que eu dei, de 100 litros, eu estava fazendo só 13 litros com gotas com possibilidade de chegar embaixo, né? Então, essa é uma grande informação importante. Quando eu concentro o meu princípio ativo, então, o meu volume de calda em gotas grandes, eu posso ter um escorrimento, como eu vejo nessa folha ali. Então, aí estou perdendo o produto, né, na forma de trabalho. Hoje no mercado, nós temos diferentes tipos de bicos, né? Mas basicamente nós temos os cone vazio, que é aquele bem em cima à esquerda, o cone cheio, posso ter o duplo leque, o leque e os com indução de ar, que é aquele que está aberto em corte ali, que a gente pode observar, né? Pensando nesses bicos, como é que funciona a uniformidade de gotas? Eu tenho, então, o bico cone vazio, como sendo um bico que proporciona uma uniformidade e um tamanho de gota mais fino. O cone cheio, que é um cone intermediário, ele vai produzir gotas grandes e gotas pequenas, com um pouco mais de desuniformidade. E eu tenho um bico duplo leque, que esse sim, no centro da aplicação ali do orifício, ele vai produzir gota grande e nas pontas ele vai produzir gota fina. Isso sempre vai acontecer. Toda vez que eu saio de um bico leque para um bico duplo leque, eu preciso lembrar que um bico duplo leque, ele é 2 bicos leque pela metade, né? Então, se eu tenho um leque 0,2, por exemplo, como aquele da direita, e se eu vou usar um duplo leque, então eu vou trabalhar com 2 bicos 0,1, para não alterar o meu volume de calda, eu trabalhei com 2 bicos 0,1. Trabalhando com 2 bicos de orifício mais fino, numa pressão maior, então eu teria uma gota mais fina. E esse é o grande segredo do duplo leque, que ao invés de trabalhar com um orifício 0,2, eu trabalho com 2 orifícios 0,1,
faço uma gota mais fina. Como eu tenho uma maior quantidade de gotas finas, eu consigo melhorar consideravelmente a distribuição de água ou de gotas no terço inferior, certo? Se eu trabalho com bico-leque, um cuidado que a gente precisa ter, não só com leque, mas com todos os bicos, é a faixa de trabalho de pressão, como nós vimos lá nos slides iniciais. Um bico-leque, por exemplo, XR, toda vez que eu reduzo a pressão de trabalho, trabalho com uma pressão mais baixa, obrigatoriamente esse bico vai produzir gotas maiores e também vai reduzir o leque de abertura. Quando eu trabalho com pressões maiores, eu vou aumentar um pouco mais esse leque de abertura, vou fazer uma gota um pouco mais fina, principalmente nesses bicos leques mais comuns, né? E essa cobertura vai depender do tipo de produto que eu vou utilizar, olha só. Naquele grupo de cima de imagens, eu vejo um produto sistêmico que ao longo do tempo se transloca na planta, né? Já na parte de baixo, eu vejo um produto de contato que tem pouca mobilidade, né? Então, nós temos que levar em consideração que tipo de produto eu vou utilizar na minha aplicação para poder definir o que eu vou fazer de aplicação, certo? Gostaria de compartilhar um trabalho de um colega americano que ele mostrou o seguinte, ó, ele pegou o Finale e fez uma aplicação sobre caruru lá nos Estados Unidos. E aí ele colocou os cartões na parte de cima e na parte de baixo, né, da planta, fez a aplicação, ele usou 5 bicos diferentes, né, todos com a mesma vazão, ou seja, todos aplicaram o mesmo volume de água. Mas, como o tipo de bico variou, com indução de ar, sem indução de ar, leque, né, que ele usou, ele queria saber o quanto a cobertura de gota influenciava no resultado. Depois ele coletou essas folhas, levou para o laboratório e analisou qual foi a quantidade de ar absorvida, né, então, pelo produto, por essa planta. Então, eu vejo que no tratamento 1, esse aqui, ó, eu tenho uma cobertura melhor de gotas, né? E eu vejo que a minha cobertura, esses 3 cartões até têm uma cobertura muito parecida, mas eu vejo então que o primeiro tem uma cobertura melhor, o tratamento 1, o 2 mais ou menos, o 3 mais ou menos, e para trás eles são muito parecidos, muito iguais. E como é que foi o resultado então da absorção do produto nessa condição, né? Independente da gente saber quantas gotas tem, ele conseguiu recuperar no tratamento 1, ó, ele considerou que aplicou 4,5 microgramas de Finale por centímetro quadrado. E ele conseguiu recuperar naquele cartão que tinha a melhor cobertura 4,4 gramas, ou seja, conseguiu recuperar quase 100% do produto. À medida que reduziu a cobertura, eu vejo que reduziu também a absorção pela planta. Então, como parâmetro hoje, nós precisamos entender que a cota do alvo, ou seja, a quantidade de gotas por centímetro quadrado que chega até a planta, ela é muito importante. É ela que determina o sucesso ou não da nossa aplicação, certo? Então, quantas gotas eu preciso afinal? Quando a gente vai analisar produtos de contato, eu preciso de uma cobertura melhor, 40, 50, 70 gotas por centímetro quadrado. Quando eu trabalho com produtos sistêmicos que têm uma translocação melhor, eu posso trabalhar então aí com 20 a 30 gotas por centímetro quadrado, já são suficientes para eu exercer o meu controle. Obviamente que essa função da quantidade de gotas, quantas gotas eu vou produzir, ela está diretamente ligada ao tamanho da minha planta. Então, se eu vou trabalhar com plantas pequenas, que têm uma área foliar reduzida, e eu preciso colocar pelo menos 40 gotas por centímetro quadrado, no cartão do terço superior, eu preciso produzir pelo menos 120 gotas, né? Então, com uma avaliação assim, eu tenho uma segurança de que eu vou ter gota suficiente para distribuir em toda a minha planta. Obviamente que se eu vou trabalhar com plantas maiores, que têm uma maior quantidade de folha, eu preciso trabalhar, então, produzir uma quantidade maior de gotas, né? Em torno de 40 gotas aí por centímetro quadrado, um IAF de 5, então eu teria que ter uma quantidade maior de gotas no terço superior. Então, para a gente afirmar o que é uma boa aplicação nos dias de hoje, com a tecnologia de aplicação que se tem hoje, nós precisamos entender que uma boa aplicação é aquela que coloca
20 a 40 gotas por centímetro quadrado no alvo, né? Então, quando a gente fala de uma boa aplicação, nós estamos dizendo que esta aplicação consegue colocar 20 a 40 gotas por centímetro quadrado de produto onde ele precisa estar, seja na folha de cima, seja na folha de baixo, na folha do bacheiro, né? Qual é a gota que tem maior probabilidade de chegar embaixo? É a gota fina, é a gota que tem entre 150 e 350 micras. É uma gota de fina para média, né? Acima disso são gotas que já têm maior dificuldade de penetração. Abaixo de 150 micras, eu já tenho gotas que estão mais sensíveis à deriva. Então, se eu produzir muitas gotas menores do que 150 micras, eu vou potencializar o meu controle de deriva, né? Então, eu posso entender o seguinte: se eu vou fazer essa aplicação, por exemplo, como a gente vê aí, com 100 litros por hectare, né? Eu estou produzindo lá 150 gotas por centímetro quadrado no meu terço superior e estou produzindo 40,7 gotas por centímetro quadrado no meu terço inferior. Então, eu posso concluir que com 100 litros por hectare, essa é uma boa aplicação, né? Porque eu consigo atender aqueles parâmetros e consigo colocar uma quantidade de gotas. E observem que as gotas que estão chegando no terço inferior são as gotas ali entre 150 e 350 micras, ou seja, está dentro daquele intervalo que a gente visualizou, né? Agora, se eu vou fazer uma calibração com 50 litros por hectare, vou produzir no terço superior, com a mesma máquina, 113 gotas na parte superior e 41 gotas embaixo. Olha só. Também eu vou ter uma boa aplicação, né? Porque eu consigo colocar o mínimo de gota suficiente para que o produto tenha um bom desempenho, né? Nesse caso, as aplicações não são iguais. Por quê? Porque numa aplicação com 50 litros, a dose por hectare dos produtos, do fungicida, do inseticida, ela não muda. Mas com o aumento de rendimento da máquina, com a possibilidade que essa máquina tem de fazer mais hectares por tanque, então isso vai fazer com que aumente a concentração de produtos dentro do tanque. Essa gota mais concentrada, ela vai ter mais facilidade de penetração na folha e vai ter mais possibilidade de translocação dentro da planta. Então isso melhora também a eficiência. Obviamente que se eu fizer uma calibração com 50 litros e não conseguir colocar minhas 40 gotas por centímetro quadrado, essa calibração vai ser ruim. Da mesma forma que se eu fizer uma aplicação com 100 litros por hectare e não conseguir colocar as 40 gotas por centímetro quadrado, a minha aplicação também não será uma boa aplicação. E esse mesmo raciocínio serve para um avião, para uma aeronave, por exemplo. Essa é uma calibração com 12 litros por hectare, onde se conseguiu 45 gotas no terço inferior. Também é uma boa aplicação, né? Porque a gente consegue cobrir minimamente a planta com a quantidade de produto que é suficiente para atingir o nosso objetivo, né? Então, se a gente vai fazer uma conta simples, um produtor de 2.000 hectares que trabalha com 100 litros ou trabalha com 50 litros, a grande diferença é que o de 100 litros vai trabalhar mais horas, né, do que o produtor de 50 litros. De onde é que está a diferença? No abastecimento, né? O de 50 litros vai fazer metade dos abastecimentos do que o produtor de 100 litros. Isso vai fazer com que o rendimento efetivo teórico ele tenha um ganho ali, nesse caso, para essa máquina, de 17 hectares por hora para 24 hectares por hora. Isso permite com que esse produtor possa trabalhar nas melhores horas do dia, mais tranquilo, com mais folga de máquina, e permite a ele também uma redução de diesel e mão de obra ao redor de 25 a 30% do custo operacional, né? Pode ser muito, pode ser pouco. Bom, para um produtor de 2 hectares, sei lá, isso pode representar um barco novo para ele poder viajar ou pescar final de semana, novo ou usado, né? Ah, mas ele não gosta de barco, não gosta de pesca, ele pode ser que seja uma moto. Então, esse é o diferencial de economia por se usar a tecnologia, né? Né? Então, do ponto de vista de aplicação, nós temos que pensar isso, né? E, no fundo, respondendo aquela nossa pergunta inicial sobre qual é o volume de cauda que a gente deve usar, na verdade, o volume de cauda ele não deve ser o parâmetro principal para a tomada de decisão se nós vamos fazer uma boa ou uma aplicação ruim.
como a gente viu, nós podemos fazer uma aplicação com 100 litros por hectare. Se a gente não colocar as 40 gotas por centímetro quadrado no terço inferior, isso vai ser uma aplicação ruim. Assim como eu posso fazer uma aplicação com 50 litros por hectare, colocar as 40 gotas e ser uma aplicação muito melhor, né? Então, a gente diz que não é o volume de água que determina a qualidade da aplicação. Ele não é o parâmetro. O parâmetro mais importante para uma aplicação é a quantidade de gotas que a gente consegue colocar no alvo, né? E a gente viu agora aqui nesses 20, 30 minutos que é possível fazer isso de diferentes formas, né? Obviamente que quanto menor o volume de água que a gente utiliza, maior são os cuidados que a gente precisa ter, principalmente com evaporação, com deriva e com tensão superficial, né? Eu gostaria de comentar um pouco sobre isso, né? Que é quando a gente faz a escolha por trabalhar com gotas finas, né? A tensão superficial ela é mais presente na água e o processo de evaporação ele é mais rápido. Nós temos muito mais evaporação quando eu faço mais gotas menores do que 200 micras, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar adjuvantes na minha cauda, né? Eu preciso colocar tensoativos e eu preciso colocar produtos com base óleo para que eu possa ter uma melhor distribuição, uma melhor fixação, uma melhor penetração e reduzir a evaporação, né? Então, a gente faz esse trabalho de calibração e de treinamento em parceria com a AgroSpray e eu percebo nesse tempo que a AgroSpray tem sido uma empresa que se preocupa muito com isso, em entregar aplicações de qualidade. Por exemplo, por que vencer a tensão superficial? Se eu fizer uma aplicação e não reduzir a tensão superficial da minha aplicação, eu posso ter uma gota de água em cima de uma folha, como aquela de cima ali, as duas folhas de cima, e essa gota ter uma maior exposição ao ambiente, ou seja, ter uma maior evaporação e uma menor superfície de contato. Quando eu coloco um tensoativo na água, essa gota ela vai espalhar, como a gente viu ali naquela da direita, né? Então a gente consegue melhorar a penetração, melhorar a distribuição, ou seja, eu consigo mudar as características da minha aplicação quando eu faço a proteção com o uso dos adjuvantes. Por isso que eles são muito importantes na minha aplicação e principalmente naquelas aplicações que utilizam menor volume de água. E a gente vem trabalhando em parceria com a AgroSpray e a gente vê isso, né? Que eles têm essa grande preocupação e esse comprometimento em entregar um resultado. Obviamente, quando a gente trabalha também com gotas mais finas e menores para melhorar a cobertura, acaba acontecendo de eu ter um pouco mais de problema com deriva, né? Para isso, então, a AgroSpray tem um túnel de vento para fazer os testes e a gente consegue, então, fazer um controle de deriva, olha só, baseado no tipo de adjuvante ou no tipo de bico que eu vou escolher, né? A gente observa nesses cartões ali de cima, ó, que eles estão bem pintados, foi feita uma aplicação com bico cone, né? E essa aplicação com bico cone com um vento mais ou menos de 20, 22 km por hora, né? Com gotas finas, a gente observa que a 2 e a 4 metros de distância, os cartões pintaram bastante, né? Como eu controlo a deriva? Eu preciso aumentar o tamanho dessa gota, né? Quando eu aumento o tamanho da gota, reduzindo a pressão, então eu posso diminuir a pressão. Diminuindo a pressão, eu vou aumentar o tamanho dessa gota e também posso usar um adjuvante, um espessante de cauda, deixar essa cauda um pouco mais pesada e reduzir a deriva, que é o que mostra naqueles cartões ali de baixo, né? Então, o adjuvante ele auxilia bastante nessa estabilidade. A gente observa ali naquele bico da esquerda que eu tenho bastante médios quando eu utilizo somente água. Então, esse processo, a água fica mais desuniforme, isso acaba favorecendo mais gotas satélites e pode potencializar o meu efeito de evaporação e pode potencializar o meu efeito de deriva, né? Quando eu utilizo, então, um adjuvante de ótima qualidade, eu consigo manter a estabilidade da minha aplicação e melhorar a distribuição desses produtos sobre a planta, né? Um efeito importante que os adjuvantes têm é a micronização de gotas, os tensoativos principalmente, né? Então, a gente precisa entender que esses produtos, eles modificam um pouco aquela característica inicial que a gente construiu lá quando escolheu o bico e a pressão.
Se eu escolher trabalhar com bico e com uma pressão média ou alta, e eu coloco um tensoativo, no caso, esse que a gente está mostrando é o Higher Bill da Spray, eu vejo que eu tenho potencializado a minha quantidade de gotas finas. Né? Isso melhora consideravelmente a cobertura, mas também tem um impacto na deriva. Né? Então, essas relações têm que ser muito bem cuidadas e acompanhadas. Né? Aqui é um exemplo, um padrão de trabalho, onde essa calibração que um produtor vinha fazendo com 100 litros e bico leque, um bico 11003, e ele trabalhava com óleo mineral. E ele estava colocando lá, ó, 120 gotas por centímetro quadrado. Era uma boa aplicação que esse cara vinha fazendo, né? Mas o fato da gente ajustar a calibração nos permitiu reduzir a vazão de 100 para 50 litros e manter 123 gotas por centímetro quadrado, ou seja, com a metade do volume de água, nós conseguimos manter o controle e manter a quantidade de gotas suficientes para que pudesse funcionar, deixando a máquina mais eficiente e mais operacional, com menor custo para o produtor. Né? Aí surgem sempre as dúvidas, né? É possível reduzir vazão? Não é possível reduzir vazão? Se eu reduzir a vazão, eu vou ter problemas, né? Esse é um trabalho feito pela Caroline, lá do CCGL, em 2016, que ela mostrou o seguinte, né? O simples fato ali, a coluna vermelha seria a testemunha, né? Aquela primeira inicial, né? E o que a gente fez? Nós pegamos qual é o padrão utilizado pelos produtores. É um bico TT com 100 litros. Então, esse bico TT com 100 litros e 3 aplicações de fungicida e óleo mineral produziu 80 sacos. O simples fato de eu reduzir a vazão de 100 para 70 litros, sem mexer no adjuvante, eu já tive um ganho aqui, ó, de aproximadamente 2 sacos. Né? Então, ou seja, aquilo que eu expliquei. Quando eu aumento a concentração de produto na cauda, reduzindo a vazão, eu ganho um pouco de eficiência da minha aplicação. Né? E depois, o que a gente fez? Nós substituímos o óleo. Pode substituir, não é necessário substituir, a escolha é de cada um. Né? Então, a gente ainda consegue, quando eu uso um adjuvante associado a um óleo vegetal, como é o caso dessa aplicação aqui, eu ainda tenho, quando eu coloco o tensoativo na aplicação, eu tenho um ganho de produtividade, porque eu consigo melhorar o espalhamento e melhorar a proteção. Então, eu tenho uma situação que é o padrão do produtor, com 100 litros com o bico PT, uma pequena redução de volume, mostrando ganho de produtividade, e colocar, adicionar a essa aplicação um óleo, ao óleo vegetal, um tensoativo, mostrando que eu tenho um ganho de produtividade. Né? Então, ou seja, é seguro e é possível da gente utilizar. Então, voltando à nossa pergunta inicial, né, eu digo o seguinte: não existe o volume de cauda ideal para uma aplicação. O que existe nós precisamos construir uma aplicação onde eu possa colocar a quantidade de produto que eu preciso no alvo, ou seja, a quantidade de gotas por centímetro quadrado. Se eu conseguir fazer isso com 30 litros, ótimo, a minha aplicação vai ser eficiente e vai funcionar. Com 30 litros eu colocando minhas 40 gotas por centímetro quadrado, eu vou ter um bom efeito de funcionamento. Né? Agora, se eu preciso construir com a minha máquina e com a minha calibração, eu preciso trabalhar com 100 litros por hectare, porque é com esse volume de calda que eu consigo colocar minhas 40 gotas por centímetro quadrado embaixo, e isso economicamente é importante para mim, eu posso construir uma calibração dessa forma e que eu também vou ter sucesso. Né? Então, nós precisamos desmistificar um pouco, né? E lembrar esse parâmetro. Pensem nisso. Né? A qualidade de uma aplicação a gente mede com cobertura de gotas e não com quantidade de água. Né? Então, com essa mensagem, eu encerro aqui a nossa conversa e a gente abre um tempo, então, aí para perguntas e discussões. Tá bem? Vamos fazer as perguntas via chat, vocês fiquem à vontade. Eu vou respondendo para vocês, então, as perguntas, tá? Fiquem à vontade. Perguntas? Alguma dificuldade aí?
Uma pergunta? Estamos disponíveis. Só digitar no chat ali. Bom, pessoal, se não há perguntas, a gente agradece o tempo e a paciência de vocês por me escutar. Opa, uma pergunta. Vamos lá. Boa pergunta, Pileco. O pessoal que afirma 130 e 150 litros. Né? Não, tá bem, deu tempo. Deu tempo. O que acontece é assim, né, Pileco? Normalmente, nas universidades, nos centros de pesquisa, os equipamentos que o pessoal utiliza para fazer os testes são bicos leque, né? E por padrão do Ministério da Agricultura, eles trabalham com vazões de 150 e de 200 litros, né? Então, esses são padrões que a gente observa nos centros de pesquisa, qualquer um deles, né? Então, o que acontece? Quando eu faço um teste num centro de pesquisa, onde eu trabalho com um bico que é dimensionado, porque para fazer uma aplicação com mochila, com CO2 costal, eu tenho que fazer a pé, caminhando. E se eu vou utilizar, então, eu tenho que utilizar um bico para dar 100 litros por hectare a uma baixa pressão, senão essa vazão vai ficar muito alta. Então, para eu fazer um trabalho com 100 litros para 150 para 200 litros, o que acontece? Né? Isso vai, eu vou precisar aumentar a pressão de trabalho para fazer uma maior vazão. Isso acontece também, pode acontecer com o produtor, quando ele faz uma aplicação e o pessoal diz para ele assim, não, Rodrigo, ó, tu precisa trabalhar, está trabalhando com 100 litros por hectare, não está funcionando o controle de lagarta, então nós precisamos aumentar a vazão. Então, olha lá no slide. O que acontece? Se eu vou, para eu aumentar a minha vazão de 100 litros, de 150 litros para 200 litros, né? Eu tive que aumentar a pressão de trabalho. Olha lá, ó. Ela saiu de 2,3 bar ou 236 kPa para a faixa de 300, 380 kPa. Quando eu aumento a pressão, o que aconteceu com o tamanho da gota? Ela diminuiu, olha só. Então a gente observa aqui ó, que com o aumento da pressão de trabalho, o tamanho das gotas diminuiu. Então, nesse slide, eu observo que, isso aqui é um trabalho publicado, não foi eu que fiz, eu observo que quando eu trabalho com 200 litros de calda, com o mesmo bico, com a mesma pressão, as mais finas do que quando eu trabalho com 100 litros. Olha só. Se a gente for fazer uma média do tamanho de gota, essa nossa média estaria aqui e essa nossa média estaria aqui. Só que eu vejo, então, que quando eu aumento a pressão para poder fazer de 100 para 200 litros, eu diminuo o tamanho da gota. Quando eu faço mais gota fina, o que eu melhoro? A minha cobertura. Então, o que esse pessoal está fazendo? Que fala de 130 e 140 litros. Ele está testando o equipamento dele. Quando ele aumenta de 100 para 140 litros, ele aumenta a pressão. Se ele aumenta a pressão, ele faz mais gota fina. Fazendo mais gota fina, obrigatoriamente ele vai fazer uma melhor cobertura. E ele vai ter uma boa eficiência. Só que com certeza ele vai colocar muito mais do que aquelas 40 gotas que a gente precisa, né? Obviamente, o contrário também é verdadeiro. Quando ele vai fazer a calibração dele para aplicar com 100 litros ou aplicar com 50 litros, normalmente ele não troca o bico, né? Então ele vai reduzir a pressão, o tamanho da gota vai aumentar. Quando o tamanho da gota aumenta, ele vai perder cobertura. Ele perdendo cobertura, ele vai perder eficiência de produto, né? Então, por quê? Porque muitas vezes essas empresas não têm todos os bicos disponíveis para fazer os testes. Então, o que acontece geralmente nas aplicações é isso. Por isso que quando a gente vai numa palestra de fungicida, e o cara é especialista em fungicida, ele testou o mesmo bico com 100 litros e o mesmo bico com 200 litros. Só que para fazer 200 litros a pressão foi alta, fez gota fina, favoreceu a cobertura, principalmente em produtos à base de mancozeb, carboxamidas, que precisam de uma cobertura maior, eles vão ser favorecidos, né? Então, o que manda é isso, é a cobertura de gotas, né?
Exato, o raciocínio é esse, né? É melhor por isso. Nós temos trabalhos mostrando aí que se a gente usa a cobertura de gotas corretamente, a gente pode trabalhar aí com 50, 60 litros, que a gente não tem prejuízo, desde que se coloque a quantidade de gota necessária, né? O que não dá para fazer é pegar um bico leque 0,2, 0,15 simples e reduzir ele para 50 litros de pressão. Aí sim nós vamos cair nessa situação aqui, ó, e não vamos ter cobertura de gota suficiente, né? Esse é o problema. Mais alguma? Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Rodrigo, na última safra de soja tivemos uma área foliar muito grande, devido a fatores como adensamento populacional, precipitações irregulares, entre outros. Volumes baixos são suficientes nesse caso? Você tem algum trabalho nessas condições? Sim, Eduardo, a gente tem. Na verdade é o seguinte, de quanto nós estamos falando de volume baixo, né? Provavelmente numa planta muito grande e com alta cobertura foliar, com 30, 40 litros e às vezes até 50 litros, pode ser que não seja suficiente para colocar as 40 gotas por centímetro quadrado que a gente precisa, né? Então, nós precisamos, a calibração ela tem que ser feita de acordo com a máquina, a velocidade e o tipo de terreno que a gente vai trabalhar, né? Obviamente que se eu vou trabalhar com gotas grandes e volume baixo, numa planta com muita área foliar, eu vou ter problema de controle. Eu não vou ter gotas suficientes nessa condição, né? Então, tudo é um ajuste. Assim como se eu vou fazer uma dessecação, eu tenho pouca planta e eu consigo fazer essa dessecação com 20, 30 litros com a minha máquina, ela pode ser uma aplicação de muito sucesso, né? Nós temos que cuidar disso. Quando eu trabalho com volume baixo, né, eu preciso proteger mais essa gota e preciso garantir que eu vou ter a cobertura mínima de gotas que eu preciso. Aí sim, né? A baixa vazão, ela não é ela que determina, vamos lembrar disso, né? Eu posso trabalhar com 30, mas se eu tiver muitas plantas muito grandes e muita área foliar, provavelmente eu vou ter que trabalhar com 50, 60 litros com o mesmo bico, a menos que eu troque a tecnologia, né? Os bicos e a pressão. Mas realmente ela pode ser um problema se a gente não tiver atendido a cobertura mínima. Alexandro, trabalho há 5 anos em minha propriedade com vazões menores. E a partir daí nunca mais tive problemas com aplicações. É uma questão de ajuste na calibração. Precisamos aplicar ativo e não água. Exatamente. Por isso que a gente reforça, né? A cobertura de gotas é ela que determina o sucesso de uma aplicação, né? Se a gente consegue atingir uma meta mínima de cobertura, a gente consegue sucesso, né? Eu também trabalho bastante tempo com baixo volume nas minhas áreas e tenho bastante resultado, né? Tiago, Rodrigo, sendo uma primeira aplicação na soja, todos falam que tem que ser com produtos top de qualidade na primeira e segunda de preferência. Com que volume tu recomendaria? Nessas primeiras aplicações, normalmente a dessecação ali com 30, 40 litros, né? Ainda, vou lembrar, dizer um volume específico é um pouco complicado, porque eu não sei qual é a calibração. Se eu te falar, Thiago, que uma aplicação com 30 litros no fechamento de linha vai funcionar bem, e tu colocar um bico leque com uma pressão baixa, pode ser que não funcione, né? Então, é difícil dizer um volume, né? Eu recomendaria, então, que tu fizesse a calibração da tua máquina com o menor volume de água possível, e eu diria que com um bico cone um MGA, por exemplo, numa pressão de 3 bar a 30 litros por hectare, consegue fazer uma boa aplicação, sim, nessa primeira do fechamento de linha, né? Eu tenho plantas pequenas, com pouca área foliar, e aí sim eu consigo fazer. Lembrando que não é o volume que determina o sucesso, e sim a cobertura. Um bico cone com 3 bar de pressão, que possa dar uma vazão entre 30 e 40 litros, nesse fechamento de linha vai te dar sim uma boa cobertura, né? Nas outras, vai depender do tamanho da planta, né? Então, se eu tiver plantas muito grandes e muito maiores, pode ser que os 30 litros aí com esse bico MGA 3 bar não seja suficiente. Talvez tu tenha que aumentar essa pressão para um 4 bar, e com 4 bar tu faça uma quantidade de gotas um pouco mais fina, e aí sim tu possa, isso vai aumentar o teu volume para uns 40, 50 litros, e aí assim tu vai ter sucesso, né?
Né? Precisamos quebrar esse paradigma, né? Não é o volume de água que determina. Não é uma aplicação de 50 litros que vai ser boa e não é uma aplicação de 150 litros que vai ser boa. A aplicação boa é aquela que coloca a quantidade de produto em todas as folhas, ou seja, 40 gotas por centímetro quadrado, no mínimo, em toda a planta. Isso é uma boa aplicação. Nós podemos fazer isso com 30 litros, com 12 litros de avião, que nem eu mostrei ali, e também podemos fazer com 200 litros, né? Só temos que ver o custo disso, né? Se o produtor está disposto a pagar por isso ou não. Né? Exatamente, Thiago. Atingir o alvo é o que importa. Né? Esse é o sucesso. Perguntas? É isso aí, Giovanni. Nas dessecações é um ótimo momento para realizar ensaios comparativos, quando a gente vai quer ver taxa de aplicação, né? E a redução de volume, a concentração de produto na cauda, ela pode acelerar o processo de dessecação, e a gente tem uma dessecação mais rápida. É possível sim, Giovanni. Então, pessoal, a gente fecha mais ou menos aí a nossa 1 hora de conversa entre apresentação e perguntas e discussão. Gostaria de agradecer a todos vocês a presença. Tivemos um bom número de espectadores. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Estou na Campear aqui em Cachoeira do Sul à disposição dos senhores também, né? Meu e-mail vou colocar de novo aqui na tela. Vocês fiquem à vontade. Pode mandar o WhatsApp, mandar, se eu conseguir chegar aqui, mano, né? Meu e-mail então é rodrigo@campear.agr.br, né? Meu telefone está aí, é o 51 de 19 9753 6388, né? Então esse foi aí uma apresentação em parceria com a AgroSpray, é uma empresa que tem nos auxiliado aí, então nesse processo de construção do conhecimento e de informação da tecnologia de aplicação, com bons resultados aí. Há uns 4 anos que a gente vem trabalhando essa parceria e vem tendo muito bons resultados. Né? O pessoal da AgroSpray também está sempre à disposição do pessoal para fazer novos trabalhos aí e desenvolver tecnologia de aplicação. Tá bem, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Um bom descanso para vocês, uma boa noite e até a próxima conversa.